Saudações a você que acompanha a TV Mundo Maior. Começa agora mais um programa Cândido, falando sobre a vida e a obra do homem chamado amor, Chico Xavier. Olá, Rubens, tudo bem? Tudo bem, André. Esperamos que também os nossos telespectadores estejam bem. Para mais, este programa que nos dá a alegria de estarmos junto a eles, não é? E que eles continuem sendo para nós os grandes incentivadores para que a TV Mundo Maior, ao adentrar os seus lares, seja realmente a TV da família, a TV que representa e leva o amor aos lares brasileiros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema interessante, né? Que é o Chico Xavier e os espiritualistas. O espiritismo ele tem uma característica própria, que é conversar com os espíritos desencarnados, né? Além dos encarnados, os desencarnados, e a crença nessa vida futura e nessa vida espiritual. As outras religiões, elas são espiritualistas porque elas falam de uma vida pós-morte, mas não tão bem trabalhada, né? Você vai e fica no paraíso ou encontra uma outra situação, mas o espiritismo é o que traz essa vida espiritual mais perto mesmo, né? Uma coisa mais, uma continuidade mesmo da matéria. E como é que o Chico via as religiões espiritualistas, né? As demais religiões? Como é que era a ligação dele com elas? O Chico sempre respeitou toda e qualquer pessoa. E respeitou também toda e qualquer crença. Não vamos colocar religião, né? Sim. Mas vamos colocar crença, né, das pessoas, né? Sim, sim. Ótimo. E a gente percebia no Chico, então, este respeito profundo. Por quê? Porque ele sabia que todas as pessoas, o melhor, precisam, né, ser estimuladas pela fé e pela crença. E a religião, no sentido religioso agora, ela dá essa visão, né, essa conotação com a fé e com a crença das pessoas. Agora, o espiritualista, ele acredita que existe algo mais lá do outro lado. Sim. E o espírita é diferente. O espírita acredita, conforme Allan Kardec nos trouxe, pelos espíritos mesmo, a reencarnação. Nós estamos voltando. Sim. A cada tempo, dentro das nossas possibilidades e mérito, né? Para o retorno, podemos dizer, e adquirirmos maior experiência da própria vida no sentido do conhecimento espiritual, tanto materialmente falando, Sim, quanto espiritualmente falando. Porque Jesus deixou isto claro, né? Dizendo, inclusive a sua frase que eu achei maravilhosa: ninguém vem a Deus senão por mim. Então o Evangelho de Jesus está aí para mostrar que nós precisamos ter o nosso lado moral muito evoluído. sim. E é nessa evolução que nós acreditamos, então, de que o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, os espíritos maiores de nível, né, escolástico, nos trazem para que a gente possa, então, entender o que é doutrina espírita. Kardec trouxe no seu Pentateuco, né, as 1019 perguntas com as suas 1019 respostas e mais as suas notas acrescentadas. Sim. Para esclarecimento até, né? Então a gente percebe que espírita é o kardecismo, espiritualismo é a crença de outras Sim. religiões, as demais religiões. Então eu vejo no sentido crença. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus e acredito nos espíritos. Sim. E acredito que estaremos voltando para a vida de origem e da vida de origem retornando para a vida da carne para ajustarmos as nossas arestas, né? Pararmos as nossas arestas. É um aprendizado constante, contínuo, né? É a misericórdia de Deus. Por isso que eu sempre digo e direi, Deus não nos comanda a mente, Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós mesmos comandemos as nossas próprias mentes. Por isso Jesus disse, vós sois deuses se tiveres fé. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Podereis fazer o que eu faço ou muito mais, é verdade. E essa relação de ver a vida, né, a encarnação como uma escola, ela é muito, muito didática e muito lúdica para a gente entender um pouco o sofrimento mesmo, a tristeza, as dificuldades que a gente passa, porque ele acaba funcionando como
Eu não estou aqui para sempre, meu sofrimento não é para sempre. Então é um aprendizado que eu estou tendo, uma aprovação, uma dificuldade, cada um dá um nome, um problema, né? Mas o foco principal é essa evolução mesmo, né? O que eu tenho que aprender aqui? Para que eu estou passando por essa situação? E as religiões, como você falou de uma certa forma, elas fazem isso, né? Elas dão esse consolo no ensinamento do Cristo, né? Você quer alegria? Coloque dentro de si a alegria. Você quer tristeza, você vai encontrar tristeza, minha filha. Agora, para você ter alegria, faça bem para o teu semelhante, ame o teu semelhante, que você vai ter alegria. Você fica em paz, né? Não tenha dúvida. E aí o Chico, nessa convivência com as demais religiões, pelo que a gente já conversou dele aqui, o público de casa também já conhece bastante, o que ouve falar, ele tinha esse respeito muito grande, né? Pelo outro, pelo crescimento do outro, né? O aprendizado do outro, seja qual fosse a fonte, né? No programa Pinga Fogo, o Chico deixou isso claro, né? O respeito que ele tinha pelas religiões, né? É maravilhoso esse trabalho, Muito né? bonito, muito bom. Até se o público de casa quiser conhecer, procura na locadora, né? O Pinga Fogo, que ali tem bastante informação, o Chico mesmo falando, né? Ali Verdade. É muito bonito o trabalho dele. É isso, minha querida Andréa. Vamos buscar e entender o que é espiritualismo e o que é espiritismo. Fica uma lição de casa, né? Uma tarefinha para fazer em casa. Para cada um entender, né? Que a vida é isso, né? Esse buscar constante, que é o que nós fazemos de maneira inconsciente às vezes, né? Insatisfeitos numa situação buscando outra. É verdade. Ou outras vezes com mais atenção, que é a sua sugestão de agora, né, Rubens? É verdade. Então nós vamos agora a um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco.